Sou uma pessoa famosa, quer dizer, só sou conhecida por um número restrito de pessoas e não tenho o menor problema com isso. Eu vim gravar esses vídeos caseiros, limitados, com o intuito de discorrer, isso sim, sobre as verdadeiras pessoas famosas com motivo. Meu nome profissional é Eliane FC Lima, sou doutora em literatura brasileira pela UFRJ e tenho um blog denominado Literatura em Vida 2, onde publico basicamente textos e faço comentários literários. Mas ministrei aulas de literatura durante muitos anos, inclusive no Colégio Pedro II, Colégio Federal. Lá no blog há muito material para ser lido sobre literatura. Embora minhas aulas já fossem audiovisuais, eu resolvi juntar meu recurso moderno do vídeo, pois, como dizia o saudoso compositor Belchior, o novo sempre vem. Costumo lidar com o mundo, então eu aproveitando do antigo que ele tem de bom e do novo também. Né? Em suma, meu tempo é agora, infelizmente esses tempos de escuridão atuais, né? Apesar de eu trazer o enorme material do passado. Então minha intenção é falar de literatura, atividade que eu amo, verdade seja dita. Eu comentei antes que queria falar de pessoas famosas, reticências com motivo. O que isso quer dizer? Que no pós-modernismo, época em que estamos vivendo, vejo um monte de pessoas famosas que não fizeram absolutamente nada de concreto para isso. E há um número grande de pessoas, e elas estão desesperadas não para praticarem ações que contribuam para a melhor marcha do mundo, mas para ficarem simplesmente famosas. Basta a gente refletir, se a televisão e a internet sumirem como veículos de comunicação, um número enorme de pessoas desaparece no piscar de olhos. Como a civilização, e aqui falo do mundo todo, pode se estruturar sobre fumaça, sobre uma base falsa, sobre o nada. Porque o niilismo, expressão que quer dizer nada, não existência, é uma das principais características do pós-modernismo, a época que a gente vive. Mas quero falar das pessoas famosas, reticências com motivo. A arte sempre foi um campo que tornou as pessoas famosas, mesmo que somente após a morte, como foi o lamentável caso de Van Gogh, né? A literatura, que é a minha praia, tornou pessoas muito conhecidas. Devo ressaltar que quando alguém escreve ficção, poesia, não tem intenção absoluta de se tornar famosa, né? Mas o que é posto para fora é algo muito mais sutil do que seu aspecto físico. É alguma coisa que tem de se extravasar, que escorre delas e que, em forma de ficção, poesia, pode agradar ou não um público. Quem escreve deseja ser lido? Claro que sim. Mas esse é um segundo momento, depois da necessidade, né? E quem fica realmente famosa é a obra, não seu autor. Quando a base é verdadeira, a fama permanece. O motivo da fama, por exemplo, de Van Gogh, ou seja, suas obras são procuradas e visitadas como nunca. Van Gogh, a fumaça sumiu no ar mesmo depois de morto? Não. Ele permanece por causa das obras. Então vou começar comentando sobre duas personalidades marcadas com um atributo especial, um epíteto. Machado de Assis é conhecido como bruxo do Cosme Velho. O termo se propagou no meio literário depois do poema A um Bruxo com Amor, feito e divulgado pelo Carlos Drummond de Andrade, onde ele fez referência à casa 18 da rua Cosme Velho, que fica no mesmo bairro Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui até lá visitar, né, procurar aquela casa e tal, que eu tinha foto, foi onde ele viveu e morreu, o Machado, e vi que não existia mais a casa, só tinha um prédio enorme feito um shopping. Tinha uma livraria lá dentro e tal, uma plaquinha, nada mais. Né? Em países da Europa, as casas de grandes escritores e artistas em geral são preservadas, mas o que a gente vai fazer? Clarice Lispector também foi convidada para o Congresso de Bruxas de Bogotá, na Colômbia, e ela não tinha ideia do motivo. Mas ela compareceu, foi, e na ocasião ela leu um dos seus contos, O Ovo e a Galinha. Mas essa ideia de Clarice e bruxaria já havia surgido no conceito de Otto Lara Rezende, quando ele estava num bar conversando com uma outra pessoa, e a pessoa comentou sobre a literatura de Clarice Lispector, e ele disse, aquilo não é literatura, aquilo ali é bruxaria. Então talvez seja daí que veio o convite. O conto lido, quando a gente lê, a gente vê efetivamente que aquilo ali é bruxaria. Né?
é mágica. A explicação para esses atributos dados a tão importantes escritores aponta para o motivo pelo qual eles ficaram famosos. Suas obras tornaram essas pessoas transcendentes em relação a si. Elas foram além de suas individualidades, elas se ultrapassaram. Isso é um ato de magia, por assim dizer, algo que foge à normalidade. Porque as bruxas não eram normais para a Idade Média, né? O conceito de normalidade naquela época era muito limitado. Mas o que lembra muito o que acontece atualmente. Uma mulher possuir profunda sabedoria, dominar as ciências, não no sentido técnico de agora, mas no sentido de dominar a natureza, não correspondia à noção de normalidade. Era muito perigoso para o status quo de então. Então, mexer com o estabelecido, desarrumar o que as cabeças pequenas tinham conseguido com grande esforço, era muito perigoso para esse grupo patriarcal dominante. Então, veio o marketing negativo, que já existia na época, sem esse nome, claro, e transformou as mulheres sábias em seres malignos, feias, com aquele chapéu, nariz grande, quebrado, etc. Mulheres curiosas e inteligentes são biblicamente condenadas para todo sempre. É bom a gente se lembrar da Eva, que ao se interessar pelo conhecimento, que era simbolizado no texto pela árvore do Éden, é condenada como culpada pela perdição humana. Estamos vendo que os tempos atuais têm limitado o conceito de normalidade também, dentro das mesmas cabeças pequenas, né? Cabeças pequenas sempre vão existir. Hoje você sabe que o normal não é monocrômico, né? Não tem uma cor só. E aqui eu estou usando cor como uma metonímia, a parte pelo todo, né? Falo de grupos étnicos, de sexualidade, de gênero, de nacionalidade, de religião ou falta de religião, de deísmo ou ateísmo. Na verdade, a palavra normal significa que segue a norma. E a norma é estabelecida pelas essas cabeças pequenas. No conto Alienista, do Machado de Assis, o escritor, mostra com bastante clareza de que quem é normal tem de ser internado no hospício. Eu remeto ao conto do Machado. Então, ao vermos as bruxas e bruxos, a arte são esses seres que vieram mostrar que a pluralidade é a norma.